devocional Palavra que Transforma. Hoje nós vamos começar uma série de reflexões a respeito do crescer na presença de Deus. O que significa quando alguém fala para nós, cresça na presença de Deus, aquela pessoa já cresceu na presença de Deus, o que isso significa? Há diferentes percepções das pessoas em relação a esse tema. Para algumas pessoas, crescer na presença de Deus significa o tempo de oração. Para outros, significa a eloquência para transmitir ou ensinar a palavra de Deus. Para alguns, ainda dizem o quanto tempo se dedica à obra de Deus, quanto tempo se dedica ao ministério. As pessoas, elas têm percepções diferentes do que é o crescimento. Mas o que Deus fala para nós sobre este crescimento? Crescimento na presença de Deus para que desenvolvamos aquilo que Ele deseja. E nos próximos dias nós vamos refletir sobre este assunto. Não esgotaremos a respeito deste assunto, porque é um assunto bastante complexo, bastante vasto e que a Bíblia nos ensina. Mas para que tenhamos um entendimento, para que começamos então a refletir mais sobre esse assunto, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, sobre Samuel. Samuel era filho de Ana, uma mulher de Deus, e que não conseguia ter filhos, e ela clamava ao pai sobre este filho, sobre ter um filho. E Eli, o sacerdote da época, então, observou que Ana orava e foi até esta mulher, e o desenrolar dessa história está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Samuel nasceu, Ana tinha feito uma promessa ao pai que se o Senhor o desse a ela um menino, este menino então seria entregue ao Senhor todos os dias da vida dele. Quando esse menino é desmamado, Ana vai até Eli, então entrega este filho para os serviços ao Senhor. E Eli, o sacerdote da época, tinham 2 filhos, e esses 2 filhos que tinham a função de servir junto ao sacerdote. Mas esses 2 homens, esses 2 filhos, eram filhos que não, apesar de conhecerem a Deus, eles não respeitavam as ordenanças de Deus e pecavam contra Deus a respeito do serviço sacerdotal e da própria vida deles, que era uma vida direcionada para o pecado, era uma vida em deleite ao pecado. E Samuel, então, ali junto a esse sacerdote Eli, observa todas as coisas. E diz aqui no capítulo 2 de 1 Samuel sobre o ministério de Samuel, sobre o início do ministério dele. E no versículo 18 diz: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Ou seja, Samuel, mesmo ainda jovem, ele já tinha sido separado, escolhido. Ana já tinha entregue o seu filho para o serviço sacerdotal. Quando eu e você escolhemos e nos posicionamos caminhar com Deus, nos entregar ao Pai, nós precisamos então estar dispostas a ouvir a Deus daquilo que Ele deseja de nós, como Ele quer que nós cresçamos em Sua presença, como nós devemos proceder. Então é o que Deus deseja de nós e como nós devemos proceder. Ana entrega este filho ao serviço de Deus e Samuel então aceita este ministério. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel ia crescendo, a estatura, faixa de idade, ele ia crescendo na presença de Deus fisicamente. E nos versículos seguintes, do 22 ao 25, fala da situação de pecado dos 2 filhos, que mesmo nos serviços do templo, eles cometiam pecado, ou seja, eles faziam tudo que era errado. E a palavra então faz uma comparação dos filhos de Eli com o jovem Samuel, que ali estava também para servir. E no versículo 26 diz assim: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Samuel ia crescendo. Todo crescimento na nossa vida exige etapas e processos. Quando nós aceitamos a caminhar com Deus, isso não significa que automaticamente já estaremos numa estatura madura, espiritualmente falando, para com Deus. É um processo, porque ele diz aqui, ia crescendo. Samuel não chegou lá adulto.
Samuel chegou como um jovem, uma criança, mas ele crescia na presença de Deus. Samuel prestava atenção naquilo que era necessário para aprender sobre as coisas de Deus diante de Eli e diante daqueles filhos de Eli que faziam tudo que era errado. Ali ele tinha a voz do Senhor falando com ele, um pouquinho mais para frente, que fala quando o Senhor chama Samuel 3 vezes, até que ele entende que era o Senhor falando com ele, como também ele via aquilo que era errado. O que eu e você estamos observando e o que observamos, o como trazemos para a nossa vida, para que nós cresçamos num processo de etapa em etapa para atingir exatamente aquilo que o Senhor quer que sejamos. E continua aqui nesse versículo 26, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Ele crescia no gerúndio, ele ia crescendo, é um processo, é uma etapa. Mas em ser agradável a Deus, ele diz, fazia-se agradável. Ele era agradável ao Pai. Mesmo no processo de crescimento, mesmo que ainda não tinha aprendido todas as coisas, mas naquilo que ele aprendia, ele era agradável ao Pai. Ou seja, ele tinha uma qualidade de ser bom. Uma qualidade de Deus olhar para ele e dizer que o meu servo Samuel era bom. Este agradável é a mesma origem da palavra bom que o Senhor descreve em sua criação. Cada término de um dia ele falava que era bom. Quando ele termina toda a sua criação, ele diz que era muito bom. É a mesma origem da palavra, este fazia-te agradável. Nós precisamos de processo em processo, de etapas em etapas, sermos agradáveis a Deus, sermos boas mulheres, mulheres frutíferas na presença de Deus. Ou seja, mulheres moralmente corretas. Todas essas palavras que nós falamos aqui agora, elas têm relação direta com o posicionamento de querer ser agradável a Deus e aos homens, porque ele fala aqui, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Não é somente para Deus. Quando nós desejamos sermos agradáveis a Deus, não é só no oculto com Deus, no tempo de oração, na leitura da palavra, mas nós precisamos expressar às outras pessoas o quão bom nós somos, agradáveis aos olhos, não fisicamente, mas naquilo que é frutífero na nossa vida. O que é que você tem frutificado? Que mudanças de comportamento dentro do processo de crescimento você tem alcançado? Então é esta pergunta que nós precisamos nos fazer. Quais são os nossos frutos? Porque crescer no Senhor, para alguns é tempo de oração, para outros é eloquência, mas para Deus é crescer de forma frutífera, é sermos agradáveis a Deus. Em que áreas da nossa vida o Senhor quer que sejamos agradáveis? Em todas as áreas. Não existe uma área ou outra área. São em todas. Mas isso exige de nós processo e posicionamento. Posicionarmos para sermos agradáveis ao Pai naquilo que aprendemos em cada etapa da nossa vida, em cada etapa de aprendizado. Por isso, tudo que fazemos, tudo que pensamos, precisa ser propositalmente apropriado à vontade de Deus. Não podemos fazer da nossa vida algo inapropriado se nós queremos crescer na presença do Pai, como aqui Samuel. Ele ia crescendo na presença do Senhor, mas ele se fazia agradável ao Pai. E o Senhor, ele aqui, nessa palavra, ele faz uma comparação de um jovem que estava disposto a servir a Deus, a outros homens, porque os filhos de Eli já eram homens formados, que serviam a Deus, mas não eram agradáveis ao Pai. Por isso que crescer na presença de Deus não é unicamente os serviços que nós desenvolvemos na obra do Pai, ou do tempo de oração, ou do quanto nós somos eloquentes. Não é isso. O que realmente é nós sermos agradáveis aos olhos do Senhor pelos frutos que aparecem através da nossa vida. E Samuel, ele soube discernir entre o bem e o mal.
Assim precisamos ser eu e você. Na presença do Pai, nós crescemos em processo, mas nós decidimos nos posicionar como agradáveis a Deus, porque pedimos a Ele instrução para sermos sábios. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.